Fala, nação tricolor, tudo bem? Tudo certo? Neste conteúdo nós vamos falar sobre as 3 novidades que deverá pintar no próximo time do Grêmio contra o Atlético Paranaense. E ainda, Natan Pescador é absolvido sobre as situações daquele esquema de apostas. E a grande novidade para as últimas 12 rodadas do Campeonato Brasileiro: Natan Fernandes subiu para o time principal. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora neste conteúdo do nosso Central. Te inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa teu like, comenta aqui embaixo. Tua participação é fundamental. Gurizada, o Renato vai promover 3 mudanças no mínimo aí para o confronto contra o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira. O Renato tá cheio de problemas, como vocês já vêm acompanhando nesta semana. Tem a questão do Villasanti, que está na seleção, não estava treinando até o último sábado, deve jogar nessa terça o jogo da sua seleção paraguaia. Tem a questão do Carbajo, que vem sentindo aquela dor no pubis e ele vem tratando, ainda não está recuperado, é uma grande dúvida para esse confronto contra o Atlético Paranaense. Hoje está mais fora do jogo do que dentro, por isso ainda é uma dúvida, né? Tem a questão também do Galdino, que deverá sim ser o parceiro de Luizito Soares lá na frente, empurrando o Ferreira para o banco de reservas. O Ferreira vem perdendo espaço a cada jogo, porque o Ferreira não consegue desempenhar aquele futebol que o Renato espera, não consegue aquela intensidade. No Grenal não foi aquele jogador que poderia quebrar linhas, poderia ser diferente, foi totalmente inutilizado, podemos dizer assim, no time pelo Bustos. Então, o Ferreira, a cada rodada que vai passando, a cada vez que o Renato coloca ele em campo, ele vai perdendo a oportunidade e vai se firmando cada vez mais no banco de reservas. A gente até falou que o Grêmio colocou o Ferreira em primeiro numa lista aí de jogadores que podem deixar o tricolor em 2024. Então o Ferreira cada vez mais perdendo espaço. Tem Bessosi, vamos falar sobre Natan Fernandes, que agora subiu para o time, para a equipe principal e deve ser uma alternativa para o Renato também. Então o Ferreira cada vez mais perdendo espaço. Bom, para esse jogo o Renato também deve voltar com esquema com 3 zagueiros, justamente por não ter uma grande opção aí de volantes. Então ficaria, vamos lá, me ajuda aí, Gabriel Grando, Bruno Alves deve ser o jogador que vai firmar a trio ali, né, com a grande dupla Pedro Jeromel e Kahneman. Teremos João Pedro, PP, Carbajo, ou, no caso, o Natan Pescador, né, que é quem deve ficar com essa vaga. Pela esquerda, Reinaldo, Cristaldo, Galdino e na frente, Luizito Soares comandando o ataque. Esse deverá ser o time do Grêmio para enfrentar o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira. Beleza, gurizada? Grande novidade sobre o Natan Pescador, tá? O jogador foi absolvido daquelas citações, né, que teve naquele envolvimento, aquela questão das apostas, aquilo ficou conhecido, como é que o pessoal tava chamando. Não vou lembrar, mas enfim, ele foi citado naquelas questões, a polícia investigou, o Ministério Público investigou, fizeram todos os trâmites necessários, não encontraram nada para culpar o Natan, então ele acabou sendo absolvido. Menos uma coisa na cabeça do jogador, pode ser que agora ele consiga entregar o que o Grêmio precisa e cobra dele tanto, né? Então o Natan agora aí de cabeça limpa vai poder jogar melhor, quem sabe, né, Natan? Quem sabe? Gurizada, Natan Fernandes, agora vamos falar da joia da base, o famoso Manezinho. O pessoal chama ele de Manezinho lá nos bastidores, pelo porte físico, pela aparência dele, muito parecida com o Mané. 18 anos, tá? Um grande destaque, uma grande joia da base do Grêmio, tem um contrato até 2028. O jogador de velocidade pelas pontas, é um meia de origem, mas se destacou muito veloz pelas pontas. Agora na Copa do Brasil Sub-20 foi um dos destaques da Copa do Brasil, sendo um dos goleadores com 5 gols. Acabou se destacando como centroavante, tá? Então esse jogador que já vinha chamando a atenção desde o início do ano, inclusive já apareceu no time do Renato já algumas vezes, ali entre maio e julho, inclusive até contra o próprio Atlético Paranaense, se eu não me engano, foi quando ele estreou no time principal, subiu para a equipe principal e vai ficar na equipe até o fim do Campeonato Brasileiro. Ele vai formar ali até as últimas 12 rodadas do campeonato. Renato quer utilizar o jogador mais pelas pontas, aquela questão que eu disse para vocês que o Ferreira tá cada vez perdendo mais espaço e sendo um jogador veloz,
é o que o Renato tanto pede, né, pedia. Então, tendo um jogador como o Nathan Fernandes, que até então na base é um craque na base, todo mundo gosta muito dele, um jogador, apesar de ser jovem, tem a cabeça no lugar, um cara que pensa na carreira, então tem tudo para dar muito certo e o Grêmio sabe da joia que tem. Tanto que tem o contrato com o jogador até 2028, o Grêmio chegou a renovar esse contrato com ele. Ainda não é definitivo, ele não foi oficialmente ainda para o time principal, mas o Renato vai dar chance para ele nessas últimas 12 rodadas do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar, né? Quem sabe um grande craque nascendo aí. Na base é um cracaço. O Grêmio aposta muito nesse jogador, inclusive é um dos pedidos da direção para o técnico Renato dar mais chances aos garotos da base no ano de 2024. Quem sabe começamos por agora com o Nathan Fernandes. Beleza, gurizada? Te inscreve no canal, deixa o teu like, ativa o sininho de notificações. Valeu, até a próxima.